Olá, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Babá Rafael Ifaconlê e hoje nós vamos falar dos ajoguns e o jogo de búzios, tá? O que são os ajoguns, o que eles promovem na vida das pessoas e como esses ajoguns são identificados no jogo de búzios, tá? E o que a gente deve fazer quando a gente está ali sobre a ação dos ajoguns. Eu não vou ficar aqui falando de Yorubás, Itãs e etc, tá? Vamos focar no que são os ajoguns e como eles aparecem ali, manifestam no jogo de búzios, tá? Bom, o que são os ajoguns? Literalmente, os ajoguns são os inimigos da humanidade, tá? São todos aqueles espíritos, entidades, forças da natureza, consciência, enfim, tudo aquilo, tá? Que é negativo no sentido de ser inimigo da humanidade e do planeta Terra. Então são toda essa rede aí enfim, né, de forças e espíritos e etc, que são inimigos da humanidade e causam malefício direto na vida das pessoas, sem que elas sequer saibam o que é a Jogum, né? A pessoa pode ser até ateu, crente evangélica, né? A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo e ser vítima ali dos ajoguns, né? Por exemplo, aquelas crianças, abicus, que nascem com 3, 4 aninhos, morre afogada, uma pessoa jovem que está andando de moto cai, fica aleijada, tá? Pessoas que têm doença, vírus, né? Vão para UTI, ficam ali com sequelas incuráveis, paralisadas. Aqueles desastres que morre, pega fogo e morre não sei quantas pessoas. A perca financeira, né? A pessoa se encontrar em situação de extrema miséria na vida dela, né? A pessoa ter o tal do agé, o que a gente chama de agé, aquela negatividade que tudo que a pessoa faz dá errado, todos os caminhos da pessoa tá paralisado e a pessoa ela só tem perca, só tem azar, só tem sucesso na vida, né? É uma pessoa literalmente azarada, tá? Então, existe aí uma série de ajoguns, né? O ajogum da paralisia, né? Arum, que é a doença, Iku, que é a morte, né? Tem a morte prematura, enfim, são vários espíritos, consciências, forças, né? É a reunião disso tudo a gente chama de ajogum. Como que a gente, então, sabe que a gente está sendo vítima dos ajoguns, né? A gente sempre vê se a gente é vítima dos ajoguns através do jogo de búzios, né? Porque tem pessoas que nos odus de nascimento, ou quando joga búzios, né? São pessoas que caem em odus, por exemplo, de ancestralidade, pessoas que caem em odu de Egum, né? Pessoas que caem muito odu de Ami, são pessoas que, coitadas, às vezes são até boas pessoas, né? A maioria delas são boas pessoas, mas a vida é uma sucessão de fracassos e derrotas, né? Essas pessoas, às vezes, elas são perseguidas pelos ajoguns por outras encarnações. É aquela pessoa que já nasce azarada e perseguida, né? Ela nasceu, a infância foi uma merda, depois casou com uma pessoa que batia nela e depois teve um acidente. A vida da pessoa é um sofrimento desgraçado, né? Então isso é uma perseguição de Jogum que pode ser ancestral, né? Então por isso que quando a gente joga os búzios, o pessoal do Candomblé fala que aquela cruzinha não tem nada a ver, mas ali a gente já tem uma noção, né, dos odus que a pessoa traz ali na data de nascimento dela, que pode sugerir já a ação dos ajoguns direto na vida dela. Os ajoguns também podem vir para a nossa vida depois de algum tipo de feitiço, algum tipo de praga que jogaram para a gente, né? Os ajoguns também podem entrar na nossa vida pelas nossas ações, tá? Então, quando a gente fica de uma vibração, pensamentos, sentimentos, etc., muito negativos, ou se envolve com coisas, pessoas negativas, tá? Quando a gente, como que eu posso dizer, comete desvios encarnatórios, aquelas coisas que a gente sai muito da linha, a gente também está abrindo porta para os ajoguns na nossa vida. É, Tem como a gente se defender dos ajoguns? Como? A pessoa que nasce com perseguição ancestral de ajogum,
ela tem que fazer muitos ebós, não é um ebó, né? Ela tem que se tratar. Por isso que muitas vezes as pessoas até se iniciam, porque na iniciação são muitos ebós que fazem, porque às vezes a pessoa tem que fazer tanto ebó que é melhor iniciar, né? Porque aí você já faz esses ebós. Então, se a pessoa é perseguida de jogo ancestralmente, né, que a vida dela é uma sucessão de acontecimentos negativos, ela tem que fazer ebó para isso, né? Aquelas outras pessoas que atraem o Ajogum para a vida delas, elas também têm que fazer ebó. Mas principalmente o que nos livra dos Ajoguns, né, são as nossas ações, as nossas atitudes, né? É quando a gente vê que a gente está fazendo algo errado, corrigir. É quando a gente vê que algo está errado, a gente atuar, né? Enfim, a gente saber da nossa vibração, tá? Então os Ajoguns, o Agé, o Ecamburucu, Iku, a doença, a perca, enfim, todos esses acontecimentos tristes, todos nós estamos sujeitos. Tem pessoas que são mais perseguidas, tá? E isso a gente apura no jogo do búzio. Como eu disse, pessoas que têm ou do 5, ou do 7, né? Ou do 13, ou do 9, são pessoas que 11, são pessoas que você já deve olhar ali se ela não está sendo muito perseguidas por Ajoguns, né? Essas pessoas que têm esses odus na cabeça, elas são mais tendenciosas a ser perseguidas pelos Ajoguns. Então, aquelas pessoas que você vai jogar que a vida dela é uma sucessão de fracasso, comece estudando os odus na cabeça dela, tá? Quando você joga para uma pessoa que começa a cair 7 negativo, 5 negativo, 8 negativo, 13 negativo, né? 11 negativo. Verifique como tá a pergunta para a pessoa. Fala, como está a sua vida, fulano? Você está tendo percas e isso e aquilo? Porque todos esses odus negativos falam dos joguns, né? Ou seja, de coisas negativas que são contra a humanidade, como eu já falei, tá? Então, você tem que ver. Depois que você viu que a pessoa realmente está com a vida negativa, que ela está acontecendo coisas muito estranhas na vida dela que não aconteciam ou aconteceram a vida inteira, né? Você tem que identificar ali qual é o tipo de Jogum que está pegando ela, né? Se é perturbação por espíritos, se é Yami, se é Exu, né? Porque Exu é o que eu falo. Tudo é uma coisa só. E tudo tem uma parte boa e uma parte ruim, tá? Então, por exemplo, Exu, Yamin, Egum são deidades, são divindades, né? Que são muito têm a expressão de luz, tudo é paz, amor e Pachamama, mas eles também têm a expressão negativa que atuam como ajoguns, né? Então, Yamin pode ser um ajogum na vida de uma pessoa, Exu pode ser um ajogum, né? Causar agé ali na vida de uma pessoa. Então, você tem que verificar sempre, né? Se é Exu, se é Egum, se é Yamin, se foi ebó feitiço contra mandado, se é a pessoa que está tendo um comportamento se envolvendo com coisa errada, tá? Porque os ajoguns, essas coisas que a gente vê na televisão, fulana estava indo trabalhar e tomou uma facada no ponto de ônibus, entendeu? Fulano entrou para tirar uma verruga, foi para UTI e morreu, né? Beltrano era rico, próspero, e do nada, do dia para a noite, aconteceu X coisa na vida dele e tá só a miséria, né? Beltrano, desde pequeno, sofreu, a vida inteira sofrendo, agora até os filhos só, entenderam? Então, esse é os ajoguns, é muito importante toda consulta, independente se a pessoa pediu para você olhar ou não, você verificar a ação de ajoguns na vida da pessoa, tá? Os ajoguns vêm em todos os odus. Coisas negativas vêm em todos os ajoguns, todos os odus. Mas principalmente começou a cair muito 5 negativo, principalmente 7, odu de Meji. Para mim é o odu dos ajoguns, é o próprio ajogum. O do 7 para mim negativo, quando cai 7, 7, 7, muito 7 no jogo,
Tem dois aspectos, pode ser confusão mental, mas também pode ser extrema negatividade. O do 4 também fala, por exemplo, os anjoguns do 4, a pessoa vai ficar doente, a pessoa vai morrer, a pessoa está perturbada por espíritos com agé extremamente negativa, tá? Outra coisa, o do 5. O do 5 é o Odu da perca. Então, a pessoa pode estar em perca financeira, a pessoa pode estar desorientada na vida e nada para ela corre bem, tá? E principalmente é o Ojogum que te leva para cadeia, de você fazer coisa errada, mexer com coisa errada, dar golpe, enfim, coisas ilegais, né? É os joguns desse Odu 7. É os joguns terríveis, porque é o Odu da confusão, dos acidentes, né? É o Odu o Odu que fala dos joguns que causa acidente, que causa confusão na vida da pessoa, que a vida da pessoa vira o redemoinho, né? A pessoa ela tem ali assim, acontece uma coisa ruim atrás da outra no Odu de é o verdadeiro. E ali, às vezes, a pessoa pode estar sendo acometida por vários ajoguns, né? Ela pode estar doente dentro do set, ela pode estar doente, ela pode estar louca, ela pode estar passando fome, entendeu? Ela pode. Vários ajoguns uma vez, tá? Então não existe uma entidade ajogum que você faz um ebó ou um odu, né? Então o Odu 7 fala desses ajoguns, da perca, do choro, da separação, da falência, né? De acidente, tiro, acidente de carro, entendeu? Os ajoguns do Odu 7. O do 9 fala dos ajoguns de Yami, miomas, doenças sanguíneas, doenças venéreas, perversão sexual, que toda energia sexual da pessoa está sendo drenada para pensamentos e práticas deletérias, né? Doenças de sangue, cânceres, é, percas no amor, perturbação espiritual, né? Então são esses alguns aí que vocês já podem começar a ficar olhando, né? E sempre veja Exu, sempre veja Iame, sempre veja se tem algo de Egum, tá? Porque são forças, e veja se é mandado ou se é de antes, se é de encarnação, né? E aí você vai ver ali o que você vai ter que fazer para a pessoa. Porque quando a pessoa está num agé negativo, né? Sendo atacada por ajoguns, você tem que fazer um tratamento ali para a pessoa. Às vezes, um tratamento é com um remédio. No caso dos ajoguns, às vezes são vários remédios por muitos meses. Entendeu? E o agé e o ajogun é assim, você limpa, ele volta, pode voltar, sal do centro do ebó, ele volta. Por isso que é muito importante a pessoa também, quando ela está influenciada por ajoguns na vida dela, pelo, pelo negativo, seja causado por ela ou seja mandado, ela verificar por que ela entrou naquela situação, por que ela chegou ali, o que ela está fazendo que ela precisa mudar. Porque a gente sempre vai ter um componente pessoal e que tem grande fator. Será que o que eu fiz ou estou fazendo de errado que eu permito que isso entrou na minha vida e continue fazendo parte da minha vida? Hábitos, pensamentos, acontecimentos, emoções, ações que me levam a isso, tá? Como se livrar dos ajoguns? Como eu disse, né? Divindades que são capazes de nos livrar dos ajoguns. Ori. Então, às vezes, você tem que consultar se a pessoa precisa tomar bori, quando ela está influenciada por ajoguns. Exu e Yamin, sempre. A pessoa pode. Yamin e Exu pode até não ser o ajogun na vida da pessoa. Eles podem estar como Jogum ou eles não podem estar como Jogum. Mas independente se eles estão ou não estão, eles têm que ser servidos e apaziguados. Uma pessoa que está tendo muita coisa assim na vida, né, perseguição de Jogum, ela tem que fazer um largo tratamento com Yami e com Exu. Ela tem que cultuar muito Yami e Exu, tá? Bori, Yami, Exu. Às vezes é preciso fazer ebó de limpeza espiritual na pessoa. Às vezes é preciso tirar ebó de egum, descarrego de egum. Às vezes é preciso tirar ebó e cu, né? Às vezes é preciso fazer ebós para situação específica, né? Para saúde. Mas independente disso, Exu e Yamin sempre tem que ser apaziguado
ou se eles não estão Ajoguns ali, ofertados para que proteja, porque Yami e Exu pode também te proteger dos Ajoguns, tá? Os Ajoguns, então, são os inimigos da humanidade, falam por vários Odus, foram trazidos pela Terra por causa do comportamento dos seres humanos, do caráter dos seres humanos. E aí uma divindade chamada Edan, né, como forma de purificação, trouxe todos os Ajoguns para a Terra para punir o mau caratismo dos homens. Tá? Mas nem sempre os Ajoguns nos atacam só por mau caratismo. Enfim, esse foi o ensinamento de hoje. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Curta, se tem alguma dúvida, comente. E se tiver alguém interessado nesse assunto, compartilhe esse vídeo. Até o próximo.